Olá, eu sou Douglas Guima, eu sou coach psicoterapeuta holístico e eu quero falar hoje sobre a depressão. Eu já citei ela em vários vídeos aqui no meu canal, mas eu quero falar o passo a passo e trazer à luz o esclarecimento acerca de que a depressão, ela constitui, na verdade, uma auto-obsessão. À luz da espiritualidade, à luz da psicoterapia holística, à luz daquilo que nós temos experimentado em nossas vidas, em nossos atendimentos, em nossos estudos. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final e você vai entender o que eu quero dizer. E eu vou citar alguns pontos que devem ser observados por todos nós, porque ninguém está livre de cair neste mal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, é a oportunidade de poder estar recebendo outros conteúdos deste mesmo assunto, que é de extrema importância para a sociedade. Eu mesmo já passei por depressão, por pré-depressão, na verdade, né? Chegando ao nível moderado, mas consegui regredir, né? E graças a Deus eu sei como sair da depressão e eu estou aqui para compartilhar com vocês este processo. Ok? A depressão ela tem 3 aspectos: leve, moderado e grave. Justamente os 3 aspectos da auto-obsessão, da obsessão como um todo, mas ela é, na verdade, uma auto-obsessão. O aspecto leve seria a obsessão simples, a auto-obsessão simples. Como é que se dá o aspecto leve? Quando a pessoa começa a ter problemas de memória, a pessoa começa a ter alguns problemas de relacionamento, ela passa a ter um raciocínio lento, eventualmente uma irritabilidade, uma ansiedade, uma angústia sem saber de onde veio, e ela se confunde com uma tristeza, simplesmente como uma tristeza. A diferença é que a tristeza, você sabe a causa. Você sabe por que está triste. Você está triste porque morreu alguém, você está triste porque aconteceu algo, você está triste porque você não tem um objeto tal, você está triste por um problema de relacionamento com alguma pessoa. Isso te traz uma tristeza e aquilo ali eventualmente passa, né? Nos minutos seguintes ou no dia seguinte, você está feliz novamente, você está vivendo a sua vida normal. Essa tristeza pode voltar a ter uma recaída? Pode. Normal, você volta a se lembrar daquela situação e aquilo novamente lhe traz uma tristeza. Mas você pode modificar isso de uma forma bem simples. Basta sempre pensar no oposto daquilo que lhe trouxe a tristeza. Então, se você tem tristeza em relação a algo, coloca um pensamento, uma lembrança, uma vivência de algo que lhe traz alegria. E você vai sair desse estado. Isso chama-se, resiliência emocional. Mas acontece que algumas pessoas têm algumas tristezas agudas, algumas sensações de falta de algo, uma sensação de vazio, uma sensação de que está faltando algo e eu não sei que algo é este. Só que esta sensação, ela às vezes vem de uma forma tão pesada que parece um chumbo, né, que nos coloca bem para baixo. É aquele dia que a pessoa acordou de ovo virado e a pessoa diz assim: ô fulano, o que houve? O que aconteceu? Você é uma pessoa tão alegre, tão bacana, que hoje você está tão down? Ele me deixa quieto que hoje eu não estou legal. É quando há um processo leve de auto-obsessão, é quando há um processo leve de depressão. A pessoa está ali deprimida. Por que eu considero isso como um processo de obsessão? Porque a pessoa não sabe o motivo. É leve. É um processo onde há um down ali que te coloca às vezes para baixo durante horas, durante um dia, eventualmente durante mais de um dia. E você passa a ter problemas de relacionamento com as pessoas, você passa a se atrasar no trabalho, você passa a esquecer a chave em algum lugar, você começa a ficar uma pessoa esquecida, distraída, né? Eventualmente você se pega olhando para o nada, sem entender porquê, e a pessoa: fulano, tá tudo bem? Tá pensando em alguma coisa? Não, tô quieto, tô na minha. Mas você não sabe porquê. É uma tristeza que vem sem que você entenda a causa exata desta tristeza. Pode ser um irmãozinho ali triste que está encostando em você? Até pode. Mas é importante que você fique atento, né, à ocorrência desses fenômenos. Passou, no dia seguinte você acordou, levantou animado, pulou da cama e foi tocar a tua vida normal. Passou uma semana, uma vez ou outra, pum, você cai de novo. Isso chama-se depressão leve, ela é aguda, tá? Ela se manifesta em
momentos que você não espera. Algo está acontecendo dentro de você, sem dúvida, e o teu organismo está te mostrando algo, tá certo? Pode ser uma tristeza momentânea? Pode. Você pode ser uma pessoa que é apenas predisposta a uma eventual obsessão, a uma eventual depressão? Pode. Tá certo? Pode ser um encosto, um espírito, né, uma personalidade de alguém que te amava, algum parente, né, que está ali encostado em você, eventualmente até pode. Mas saiba que a autodepressão é um processo onde você alimenta pensamentos negativos. Veja bem, aí você tem que estar atento a isto. Quando os pensamentos negativos são recorrentes, você começa nas relações humanas distorcer. A pessoa fala uma coisa e você interpreta outra. A pessoa ri, aquilo te incomoda. A pessoa faz um comentário e você acha que ela está te julgando, está te condenando. Acontece que a autodepressão está ligado a dois fatores, a autoestima e a autovalor. São coisas bem diferentes, mas que se confundem, mas são diferentes. Tá certo? A autoestima está relacionada àquela pessoa, né? Ela tem uma autoestima própria e, portanto, ela se valoriza. Ela não se vende facilmente, ela não se entrega facilmente, ela não se compara com outras pessoas. Ela sabe o seu valor. E quando você tem isto, eventualmente você pode até ter uma tendência à depressão. Não tem na doença as pessoas que têm o vírus, mas são assintomáticas, são aquelas pessoas que conseguem conviver a vida inteira com o vírus e não ter nenhum tipo de sintoma? Algumas pessoas, existe um biotipo, dentro da Ayurvédica, inclusive, que eu não vou entrar nesse tema, que possui esse perfil. Elas têm uma tendência a ser, né, deprimidas, elas têm uma tendência à melancolia, mas isto não quer dizer que ela esteja depressiva. Mas ela carrega esse vírus, ela tem essa possibilidade, eventualmente, de ter uma queda. Tá certo? Já o caso da depressão leve, ela é aguda, né? Ela está relacionada a esses momentos de altos e baixos que a pessoa tem e que, eventualmente, pode, em algum momento, derrubá-la. E o que é pior, sem que a pessoa perceba. E aí, o que acontece? A pessoa começa a mudar seus hábitos, começa a se fechar para o mundo, começa a se fechar para as pessoas, começa a perder a confiança nas pessoas ao seu redor, começa a deixar de olhar o mundo com certa esperança, ela começa a ficar triste, se fechar em si, e eventualmente ela começa a não frequentar certos ambientes, ela começa a fugir de certas companhias, de certas pessoas, até que chega a um ponto em que ela não quer sair com mais ninguém, ela não quer frequentar mais ambientes sociais, ela começa a se fechar de tal forma que tudo a irrita, ela se torna uma pessoa cansada, desanimada, ela não tem ânimo para lutar, ela faz um esforço tremendo para fazer atividades simples, como fazer às vezes um almoço, um jantar, um café, lavar uma louça, fazer coisas simples que às vezes ela tinha o hábito de fazer. Se ela tinha o hábito de ir para a academia, pronto, ela já não vai mais para a academia, ela já cancelou a sua matrícula na academia, cancelou não, normalmente ela abandonou. E no ambiente de trabalho, eventualmente começa a chegar mais tarde, começa a sair mais cedo, ou eventualmente começa, né, a fazer as coisas de uma maneira lenta, e começa a olhar todos ao seu redor como eventuais vilões, inimigos, tá certo? E isto gera, né, uma dificuldade de obter alegria e prazer no viver. Isto começa a gerar um desinteresse e um certo olhar distante. Sabe aquela pessoa que parece que está igual um zumbi olhando para não sei aonde? É quando a depressão chega ao ponto de ser moderado. A depressão moderada é como se fosse a paranoia da obsessão. É a auto-obsessão paranoica, digamos assim. Tá certo? É quando a pessoa acha que ela é vítima. Ela caiu no vitimismo. Quando a pessoa cai no vitimismo, quando ela acha que o mundo todo, né, é desfavorável, que ela não tem interesse em se relacionar com mais ninguém, e eventualmente ela começa a demonstrar os primeiros sintomas de não querer se relacionar nem mesmo consigo mesma. E ela começa a se depreciar. Ela começa a se desvalorizar. Ela começa a não dar atenção à sua beleza. Ela começa a se vestir de forma desleixada. Ela começa a querer ficar mais tempo na cama. A insônia, que era observado nos casos agudos e na depressão moderada, dá lugar a um sono profundo, ao sono da morte. E ela começa a ficar mais tempo na cama. Ela passa a gostar mais de ambientes escuros, fechados.
E aí ela começa a mudar totalmente a sua rotina e os seus hábitos. Ela quer seguir uma vida individual, individualista, carreira solo, até que chega ao ponto, né, em que ela começa a se culpar. E ao se culpar, ela começa a querer se punir. E ela começa a achar que ela é merecedora da situação em que ela se encontra. Se antes ela vivia se perguntando, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo? Onde está o problema? E quando ela não procura ajuda, ela passa a inverter a situação. Ela começa a achar motivos para se punir, motivos para se considerar culpada. Eu não sou merecedor de viver. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar nessa vida. Essa vida não é para mim. Eu não me considero habilitada a continuar vivendo. Eu não quero viver, eu não quero estar nessa situação. E ela começa a clamar. Se ela é uma pessoa religiosa, ela começa a rezar, orar, pedir a Deus para que a leve. Esse já é um estado em que ela está entrando num processo mais grave. E aí ela começa a ter problemas psíquicos, psiquiátricos até. Transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia. E ela pode vir a desenvolver quadros eventuais até de demência. Tá? Por quê? Porque ela começa a, consumir alimentos que vão colaborar com este processo, às vezes de uma forma inconsciente. Como ela está numa frequência, falando agora de uma maneira metafísica, como ela está na frequência da depressão, ela está na frequência da melancolia, ela vai começar a consumir alimentos que vão cada vez mais contribuir para esse processo. Que alimentos são esses? Alimentos industrializados, super industrializados. E quando ela eventualmente procura uma ajuda médica, a coisa já está num jeito que o médico acaba consultando para ela um ansiolítico, um antidepressivo. E aí a coisa fica mais grave ainda, porque esses medicamentos geram efeitos colaterais graves no organismo e geram dependência, que é pior de tudo, os famosos tarja preta. E aí essa pessoa chegou num quadro clínico em que é extremamente difícil retirá-la desse processo. Portanto, se você está sentindo que eventualmente você fica down de uma hora para outra, sem saber o motivo, e isto tem sido recorrente, entenda, a depressão leve, que ela é aguda, ela vai se tornar grave de uma forma assim, as quedas começam a ser mais constantes. Se antes acontecia de ano em ano, se antes acontecia a cada 6, 5 meses, e passou a acontecer mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, e você passou a ter casos assim de 2, 3 dias muito mal, você tem que procurar uma ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de alguém que vai lhe dar não só um coaching para sair dessa situação, como vai lhe proporcionar também, lhe dar as informações necessárias ou acompanhamento, porque esta pessoa precisa de um amigo. Entende? É fundamental que ela deposite a confiança em alguém, para que ela possa, então, começar a desenvolver a autoconfiança, que é o mais importante, porque ela perdeu a autoconfiança. E ela perdeu a confiança, eventualmente, até mesmo em Deus. E como sair dessa situação, Douglas? Para sair dessa situação, eu diria o seguinte, eu vou dar aqui alguns passos importantes para que você possa entender, como sair desta situação. A primeira coisa que eu quero dizer é o querer. Querer é o mais importante de tudo. Você quer mudar? Você quer sair desta situação? Se você quer, eu te aconselho a dar o segundo passo. Tome uma atitude. Faça algo. Você pode seguir os procedimentos que eu vou passar aqui. Eu, particularmente, eu saí dessa situação como autodidata. Porque como eu sempre tive interesse pela psicoterapia, pelo coaching, por todos esses assuntos ligados à alma, a minha vida toda foi sempre pautada nisto. Eu tive outras atividades, mas eu sempre tive um lado paralelo relacionado a isto. E o que me fez tornar-me um terapeuta foi sair da depressão. Então eu digo para você, tome uma atitude. As atitudes que eu tomei foi como autodidata. Alguns conseguem desenvolver esse trabalho. Algumas pessoas têm uma força de vontade, como eu tive, de fazer isso praticamente sozinho. Eu não estou dizendo que eu fui totalmente sozinho, eu tive ajuda, sim, de alguns terapeutas. Mas, assim, eu procurei esta ajuda simplesmente para somar aquilo que eu já sabia o que fazer. Só que sozinho eu não conseguia. Eu tive a humildade suficiente de entender que sozinho eu não era capaz. Eu precisava da ajuda de alguém, de algum terapeuta. Então tome uma atitude, procurar ajuda. Se você precisa, eu sei como sair disso, porque eu saí. Eu tenho 2 tipos de experiência em relação a isto. Eu sei como sair e eu sei como ajudá-lo, porque
Dentro da psicoterapia holística, nós sabemos exatamente os procedimentos a serem adotados. O terceiro aspecto que você precisa tomar, independente de você procurar ajuda ou não, se você tem dificuldade, eu quase sempre diria, procure uma ajuda, mesmo que você seja um autodidata, porque nós nunca somos 100% capazes e tem sempre algo a aprender, não é verdade? Nestes momentos de depressão. Mudar hábitos. Quais são os hábitos que você deve mudar? Pensamentos. Observe seus pensamentos. Observe o que é seu e o que não é seu. Porque 90% dos nossos pensamentos não são nossos. Como assim, Douglas? São pensamentos que nós herdamos do ambiente. Nós aprendemos a pensar em ambientes tóxicos. Nós pegamos hábitos de pensar equivocadamente, ainda relacionados à nossa infância, vendo o exemplo de nossos pais. Não que eles sejam culpados, mas nós aprendemos a pensar de forma equivocada em relação à vida, em relação a muitos aspectos da vida. Os pensamentos relacionados às crenças, de eventuais reveses, de eventuais decepções que tivemos na vida, de eventuais eventos que não conseguimos digerir na vida. Isso também ocasiona uma série de transtornos dentro de nós e que pode nos levar a esse processo de depressão. Emocionais. Eu não posso escolher o sentimento que me chega, mas eu posso saber quais sentimentos alimentar. Então, se você está com uma emoção ruim, um sentimento ruim, luta contra isto. Faz algo, modifica esse sentimento por um sentimento diferente, oposto, alegre, que lhe traz alguma alegria, alguma satisfação. Faça uma coisa que lhe traz alegria. Assistir um filme de comédia, ir a um parque de diversões, sim. Andar na montanha-russa, numa roda gigante, fazer alguma coisa, fazer essa energia se movimentar. Sair do excessivo emocional, entende? Ocupar a mente com leituras agradáveis. Procura um assunto que te interessa, eventualmente, e leia. Pegar luz do sol, veja bem, ação. É o terceiro aspecto, então. Pensa mudar os pensamentos, não alimentar pensamentos negativos no mental. No emocional, trocar emoções negativas por emoções favoráveis, positivas. Ação, mudar de atitude, sair do sedentarismo, fazer uma caminhada ao ar livre, ouvir o canto dos pássaros, prestar atenção na natureza, acordar bem cedinho, sentir o cheiro do mato. Isso tudo faz parte. Ver o sol nascer, sentir o calor do sol, tomar um banho de sol é fantástico. A vitamina D é fantástica para elevar os níveis de serotonina, os hormônios da felicidade, fazer com que esses hormônios voltem a aflorar dentro de você. Depois de um sol quente, escaldante, lógico, tu não vai ficar 1 hora exposto ao sol, mas depois que você fez uma caminhada ao sol, ao ar livre, e você suou, tomar uma ducha de água gelada é fantástico, porque vai animar as suas células, vai reativar todo o seu sistema hormonal, tá certo? Então, esses procedimentos que eu já citei até agora são os procedimentos que funcionam nas depressões leves. Em muitos casos, nas depressões moderadas, eles vão colaborar para você sair, dar aquela respirada, eventualmente fazer com que aquele sorriso volte a acontecer, ainda que em alguns momentos isso já é um processo de cura. O quarto passo que eu posso te aconselhar, tá? Limpar-se. Limpar-se é fazer um descarrego. Veja bem, eu sou terapeuta holístico, eu não sou psicólogo. Eu não sigo a linha da psicologia convencional. Como terapeuta holístico, eu vou te apresentar qualquer situação que possa eventualmente contribuir para resolver o teu caso. Porque eu estou olhando a tua situação, o teu problema de uma forma multidimensional. Tá certo? Porque o deprimido, principalmente o deprimido moderado, ele, como sendo um auto-obsessor, ele também acaba atraindo outros obsessores. Ele acaba, por afinidade, atraindo seres com a mesma frequência de tristeza, de sofrimento. Ele acaba atraindo personalidades desencarnadas de sofredores. E aí eles começam a se juntar, a chorar juntos, se juntar para sofrer junto. É uma questão simplesmente de frequência. Você atraiu isso para você. E está na hora de expurgar isto. Esse banho de descarrego ele pode se dar de 3 formas. A primeira delas, eficaz, banho de mar. Se você mora próximo ao mar, vai ao mar, dá um mergulho na água, aquela água salgada,
e fica um pouco no sol, se expondo àquele sol. Isto ajuda muito o processo de cura da depressão. E olhar na direção da água do mar, aquele mar azul, ele vai te trazer também uma paz, uma tranquilidade e um revigoramento. Fazer esse procedimento todos os dias, ou uma vez por semana, ou 3 vezes por semana, depende de onde você mora, é fundamental. Agora, chegou em casa, a primeira coisa que você vai fazer é tomar uma ducha de água doce, de água normal, né? Entra debaixo no chuveiro, tira aquele excesso de sal, tira aquele sal todo, né? Toma um banho eventualmente de sabão de coco, tá certo? Se ensaboa com sabão de coco da cabeça aos pés, não importa se você usa perfume, se você usa shampoo, digamos, né? E logo depois você pode vir a tomar um banho de alecrim. Alecrim é um fitoterápico fantástico, alecrim vem da palavra alegria, e ele é de fato uma essência, um cheiro, ele traz um cheiro que vai adentrar, impregnar, porque ele está ligado ao sistema límbico. Ele vai atuar no seu sistema límbico, no seu emocional, e vai trazer uma sensação de frescor, de alegria e de ânimo. Tá certo? Por isso esse banho é fantástico. E dentro da aromaterapia, é um dos aromas que eu aconselho você utilizar. E aí você vem para o quinto passo de sair dessa depressão, que é a aromaterapia. Então você cheirar essência de alecrim, ou eventualmente você pega o alecrim, passa na mão assim e faz aquele cheiro, inalação profunda. A essência do alecrim vai entrar em contato com o seu sistema límbico e vai lhe trazer uma certa sensação de frescor mesmo, de libertação, de leveza, de alegria, de ânimo. Eventualmente você, né, queimar ramos de alecrim na sua casa seria fundamental, seria fantástico isso, porque a casa das pessoas que estão em processo de depressão geralmente ficam carregadas de energias densas, não necessariamente de espíritos, eu estou me referindo às vezes à energia da própria pessoa, por formas de pensamento, por emoções excessivas de forma negativa, então acaba impregnando o ambiente de forma negativa. Então você queimar ramos de alecrim no seu ambiente é fundamental. E adquirir a essência de alecrim. Se você quiser, entre em contato comigo, que eu disponibilizo a essência de alecrim, tá? Ela não vai curar a tua depressão, ela vai coadjuvar a este procedimento, a este tratamento que eu estou lhe oferecendo aqui agora. Que ele não tem efeito colateral, ele não é contrário a nenhuma prescrição médica, mas ele vai te auxiliar a sair desse processo, tá certo? Até porque a medicina convencional desconhece a cura da depressão, desconhece até a causa. Tá? Mas eu já estou lhe dando o passo a passo para você sair dessa situação, tá certo? O sexto passo que eu vou lhe dar, recarregar-se energeticamente. O recarregar-se energeticamente eu até já falei aqui antes, que é você se expor ao sol. Gente, a terapia solar, ela cura o que você às vezes considerava incurável. Ela, além de contribuir para o aumento da sua imunidade, porque a vitamina D é um dos fatores que vai coadjuvar para o aumento da imunidade corporal, das defesas orgânicas, ela vai aumentar também as suas defesas orgânicas em relação aos sintomas que eventualmente manifestam até no seu corpo ocasionados pela depressão. Que sintomas são esses? Né? A disfunção hormonal, aumento excessivo ou peso ou redução excessiva de peso, e aí você passa a ser, né, por aumento de peso você acaba se tornando uma pessoa diabética, ou eventualmente por uma redução excessiva de peso você passa a ter osteoporose, ou pessoas que ficam muito... Porque o deprimido, ele gosta de ambientes escuros, ele gosta de ficar muito dentro do quarto, ele não pega a luz solar. Então ele acaba contribuindo, sabe, para uma redução significativa das suas defesas orgânicas, em todos os sentidos, não só as defesas biológicas, mas também as defesas de ordem emocional, que eu chamo também de defesas emocionais, que é a famosa inteligência emocional, a capacidade de resiliência, a capacidade de se recompor emocionalmente e não deixar cair a peteca, como diz outro. Tá certo? Eu estou falando de uma forma metafísica, mas já existem estudos relacionados à inteligência emocional que têm implicações bioquímicas no organismo. Tá certo? O nosso corpo nos predispõe a doenças emocionais e a saúde emocional. Isso tudo depende de quê? Do que eu acabei de falar, querer e atitude. Tá certo? O sétimo passo que eu posso lhe apresentar, alimentação. Qual é a alimentação adequada para um caso de depressão? Eu te aconselho a sair de alimentos industrializados ou ultraprocessados. Eu te aconselho realmente reduzir
medicamentos que possam intoxicar o seu organismo, principalmente contribuir o seu fígado e o seu rim, porque isso poderá gerar certas radicais livres que vão entrar na corrente sanguínea e vão intoxicar seus neurônios e seu cérebro. Não só tornando o seu sistema nervoso dependente de substâncias químicas, como eventualmente intoxicar esses neurônios e comprometer ainda mais o seu processo, né, de cura, tá certo? Quais são os alimentos que eu te aconselho? Os alimentos que eu te aconselho para sair desse processo são os alimentos coloridos, tá certo? Coma folhas verdes, coma frutas e legumes de cor amarelo e alaranjado. O amarelo e o laranja e o verde são 3 cores indicadas para pessoas que estão em processo de depressão. Tanto isso está relacionado inclusive à cromoterapia. Porque o que você cheira, a aromaterapia, o que você vê e o que você ouve, estão muito associados ao sistema límbico, atinge o sistema límbico, que é o ligado ao emocional, que é o sistema neurocerebral mais comprometido da pessoa que está em processo de depressão. É o sistema límbico. A capacidade de desenvolver a inteligência emocional. O deprimido é uma pessoa que precisa desenvolver a inteligência emocional. E detalhe, aproveite, porque o melhor momento para você desenvolver a inteligência emocional, não existe escola melhor do que esse processo que você se encontra. Foi quando eu adquiri uma grande força e capacidade de fortalecer em mim esta resiliência emocional. Foi quando eu entrei nesse quadro. Eu entrei e eu saí. E você pode sair desse processo. Você permitiu entrar. Você permitiu cair nessa situação. E eu digo para você, você é capaz de sair dessa situação. Coloque a tua força, coloque a tua garra, coloque o teu querer, o teu desejar com toda a tua força que você vai sair desse processo. E é o 8º passo que eu vou citar aqui agora, só para encerrar esta palestra, esse vídeo de hoje. Humor, pensamentos e disposição. Tá certo? Recarregue-se de bom humor. Fortaleça teu processo de serotonina. Pratique exercícios físicos para que você possa se desintoxicar, você possa renovar, para que o oxigênio possa circular no seu organismo. A melhor forma de você melhorar o seu humor, aprender a respirar. Você já sabe respirar pelo diafragma? A respiração pelo diafragma ela tem que vir aqui, ó, dessa região aqui, ó, da barriga. Não respire por aqui, porque quando você respira por aqui, você está respirando errado. A maneira mais correta, isso vem da ayurvédica, da milenar medicina hindu. Respirar com a região do plexo, com a barriga. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Quando você aprende a respiração adequada, você dá a oportunidade do seu organismo estar sempre se renovando energeticamente. E quando há uma mudança energética que você está dando ao seu organismo, reprogramando ao seu organismo de que está tudo certo com essas atividades, você está dando a ele a oportunidade de mudar a sua frequência, né? E obter a cura tão necessária. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e aproveito que te pedir para que se inscreva em nosso canal e receba novos conteúdos desse tipo. Se você gostou, dá um joinha e eu agradeço. Seja sempre muito bem-vindo. Shalom. A posofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Guimarães.